Olá, tudo bem? Que legal que você está aqui com a gente. Estamos chegando à nossa aula 3. Ela faz parte da unidade 2 da nossa disciplina de Teorias da Comunicação. Fica com a gente. Continuando os nossos estudos aqui dentro de Teorias da Comunicação, nós já tivemos uma visita muito especial aqui, começando os nossos estudos, professora Elaine Carraro, socióloga. Depois da nossa última aula, a gente já falou bastante a respeito de teoria da persuasão, vocês já fizeram exercícios, já leram conteúdos e hoje a gente tem aqui de volta a professora Roberta Sutter. A professora Roberta preparou esse conteúdo de teoria da persuasão, que foi o que a gente viu na aula passada, e também um conteúdo adicional para a gente encerrar essa unidade 2. E hoje, especificamente, nessa aula e nos próximos exercícios que a gente vai falar sobre uma segunda teoria, que é a teoria empírica do campo, ou a teoria dos efeitos limitados. Que nome bonito, professora Roberta. Não é? Da teoria e o seu também, professora Roberta Sutter. Obrigada. Vamos lá. Então, na verdade, a teoria empírica do campo, ela vem como um complemento com a teoria estudada na última aula, a teoria da persuasão, inclusive porque ela acontece na mesma época, né? Então, a gente comentou bastante sobre o período histórico que acontecia. Então, em 1940, o Paul Lazarsfeld, ele estava estudando naquela época, porque muito se falava sobre uma soma para se chegar numa ação, né? Então, os valores psicológicos do indivíduo, então, para acontecer realmente dentro da matemática da comunicação, tinha esse valor do indivíduo, né? E aí, como que a gente estava querendo chegar numa razão se a gente estava imaginando que tinha uma soma exata da comunicação? E, na verdade, o Paul, ele queria dizer que a mídia em si, ela era nada mais do que uma influenciadora e não tinha tanto poder como se imaginava. Ah, mas aí você começa, é verdade, você mandou das suas anotações aqui pra gente acompanhar. Isso. Mas aí você toca num ponto importantíssimo, porque o que a gente viu até agora, das primeiras teorias, lá da teoria hipodérmica, depois de algumas teorias culturais, depois a gente viu também na aula passada dessa unidade, quando a gente falou da teoria da persuasão, a impressão que dava o tempo todo é que a mídia era o maior poder existente da sociedade, que ela determinava como as pessoas iam se comportar. Ou de maneira extremamente direta, que era hipodérmica, né, a teoria hipodérmica, a mídia falou, você faz, todo mundo faz igual. Ou então, naquela teoria que é um pouco mais mediada, a mídia fala, as pessoas ressignificam, fazem alguma avaliação, mas depois acabam tomando atitude. Quer dizer que, segundo Lazarsfeld, a mídia não é tão forte assim, é isso? É, porque nas duas últimas teorias, de qualquer forma, a mídia, ela tem ela ocupa um espaço de decisora, né, bem forte. Mas para o Paul, ele já coloca que não. A mídia, ela tem um espaço de influenciadora tanto quanto os outros fatores que acontecem na vida do indivíduo. Então, ele até sinaliza, né, que ele coloca que a influência social, a influência que o indivíduo tem dentro da casa dele, dos familiares, todos os valores que acontecem, inclusive o cenário político que está acontecendo no momento, a crise, se está acontecendo uma crise política, tudo isso, e realmente, né, se a gente for ver, não podemos dizer que a mídia ela é totalmente a influência para que gere um efeito, uma causa, e como uma razão, uma fórmula exata, como a gente havia comentado. Olha como as coisas são cíclicas, né? Você começa a explicar isso de outros grupos influenciadores e que a mídia é mais um influenciador, na verdade explicando o que o Lazarsfeld propôs naquele momento, mas eu me lembrei de uma coisa interessante agora. Quando a gente passa a fazer alguns estudos sobre a pós-modernidade, que nem são estudos de teoria da comunicação, a gente começa a olhar para uma sociedade que alguns autores chamam de sociedade rizomática, né? Ou seja, vários núcleos de influência. Você não tem mais uma influência central, como na Idade Média você tinha a igreja, por exemplo, ou como na civilização egípcia você tinha a figura do faraó, tudo derivava daquilo, daquela relação. Hoje, tudo deriva do quê?
é difícil a gente conseguir localizar qual é o mainstream, né? Qual é o tronco principal. E vários núcleos de influência, família, escola, igreja, grupo de ciclistas, grupo de corredores, grupo do cupcake, o pessoal da escola, mas o pessoal da escola de inglês é um pessoal diferente da escola, da faculdade. Cara, os grupos familiares, os grupos, agora inclusive grupos de WhatsApp. Que passa o tempo, comunicação, né? O tempo todo. Na soma de tudo isso, a gente percebe o quê? Que na verdade não tem uma coisa que tem uma influência absoluta sobre todo mundo. Só que a gente está falando de ter essa percepção hoje em 2015, 2020. Lazarus Ferro está propondo isso em 1940, né? É verdade. 70 anos, 80 anos quase. Que coisa. Eu até imagino que, assim, naquela fase, quando a gente falava da teoria de persuasão, ela era até mais complicada de imaginar na prática, porque o indivíduo ele não podia muito ter o poder que a gente tem hoje. A teoria de persuasão eu vejo ela mais na prática hoje acontecendo. Eu vejo que a teoria empírica de campo ela era mais provável e ela era mais entendida naquele momento. Porque a mídia, os veículos de comunicação, eles faziam as campanhas, porém era tudo... A mídia não tinha tanto poder, ela não tinha tanto poder na época como tem hoje. Então, assim, existia uma influência, era uma influenciadora. Mas se a gente for ver, os teóricos da época, eles tinham uma certa razão em imaginar que não tinha como manipular desejos latentes e tudo mais, porque existia grandes influências internas, né, dentro das famílias, dentro das casas, dentro das redes, dos redes de relacionamentos, independente de não ter redes sociais na época e tudo mais. Hoje, eu até vejo que uma teoria da persuasão, ela é até mais prática hoje, mas naquela época eu vejo que a teoria empírica de campo, ela era muito mais aceitável para aquela época. Mas fazendo uma aplicação para hoje, pensa no planejamento de mídia. Você que é um especialista em planejamento de mídia, ensina isso há bastante tempo, em universidades diferentes, com públicos diferentes. Quando a gente pensa em planejamento de mídia hoje, de certa forma a gente não pensa só no espaço publicitário que está lá na tabela, né? Você já tem que pensar em digital influencers, você tem que pensar em relações públicas, você tem que pensar como você estava me contando há pouco. Sim. Isso é uma aplicação da teoria empírica de campo, ou seja, que eu preciso pensar em muito mais fatores influenciadores se eu realmente quiser uma reação específica lá do meu público? Sim. Que não adianta só um anúncio, não adianta... Sim, porque quando eu trabalho uma campanha, eu tenho que pensar no lado, principalmente quando eu falo no institucional. Essa parte da campanha, eu trabalho com uma marca e o que eu tenho atrás dela, né? Quais são os valores que são empregados, o que durante a história dessa marca, os influenciadores que vieram, o que se fala sobre ela, tanto a história da marca como a história do indivíduo com relação a essa marca. Então, eu posso fazer uma campanha de varejo e essa campanha ela pode gerar uma aceitação naquele momento por conta do atrativo. Mas, por outro lado, quando eu falo, principalmente numa campanha de varejo, se eu imaginar uma campanha de um automóvel, por exemplo, o que isso tem da teoria empírica de campo? O que os meus amigos falam sobre aquela marca de automóveis? Então, não é simplesmente eu pensar que uma campanha com investimento alto, trabalhando com vários veículos de comunicação, porque quando a gente fala na teoria de persuasão, dizia que se o veículo tiver uma credibilidade alta, eu vou conseguir ter uma mensagem, com certeza vai ter uma resposta rápida a isso. E quando eu falo nessa nova teoria, que caminhava junto, já disse que não, na verdade eu preciso também considerar todas as influências que tem junto. Eu sou simplesmente mais uma das influências na mídia. Então, isso a gente vê até hoje quando a gente faz os nossos planejamentos de mídia. Sabe o que é interessante? A gente estava conversando há pouco também aqui nos bastidores e você citou uma coisa, a gente acabou descobrindo um número juntos aqui, que a cada 1000 produtos no supermercado, apenas 30
tem algum suporte de mídia, ou teve uma campanha publicitária, ou teve algum tipo de anúncio em algum meio. Merchandising, alguma ação dentro do ponto de Mas venda. os outros 970 também são vendidos. Exato. O que isso significa? Que aplicação a gente pode fazer da teoria empírica do campo, os efeitos limitados da mídia, comparando com um varejo, por exemplo? Como publicitários, né, nós gostaríamos que todos os produtos precisassem ter anúncios para precisar serem consumidos. Mas está claro que os produtos, na verdade, quando nós vamos para um ponto de venda, nós adquirimos um produto, muito existe de um pré-conceito já, de um conceito que está na nossa mente, porque nós somos seres humanos que já estamos com vários fatores de influências dentro da nossa mente. Então, provavelmente, a gente consuma uma marca porque quantas pessoas consomem um produto porque os pais sempre consumiram, né? Um arroz que eu nunca vi na mídia, mas porque meus pais consumiram, eu cresci com essa marca. Então, existe muito disso. Eu lembro de uma coisa interessante, Lazarsfeld falava sobre o conceito de esforço, que exatamente porque não existia aquela relação direta do só porque a mídia falou as pessoas vão fazer, que era a teoria hipodérmica, ou mesmo assim, a mídia falou, as pessoas vão ressignificar, mas vão fazer, que era a teoria da persuasão. Ele falava do esforço, de que a mídia precisa, e aí quando a gente fala de mídia, a gente está falando de conteúdo jornalístico, publicitário, entretenimento, enfim, precisa, na verdade, assumir um papel muito mais importante, precisa se esforçar muito mais para ser tão influenciadora quanto os outros influenciadores que as pessoas têm, né? Exatamente. Como chegar a ter esse peso, né? E a pessoa ter a credibilidade, porque é fácil você acreditar em alguém que está sempre do seu lado, acreditar num influenciador próximo. Agora, você transmitir essa mensagem através da mídia, e principalmente porque o publicitário ele tem aquela visão de, será que ele é confiável, né? Às vezes eu tinha alguns estudos que falavam, eu li uma vez um livro que falava verdades, mentiras e propaganda, e dizia que o publicitário era uma das profissões que menos se acreditava. Então, quando a gente faz uma propaganda, ela já tem dentro das mensagens dela aquilo de estão me induzindo a comprar algo, né? Então, diferente de quando o influenciador é alguém que está do seu lado, alguém que confia. Então, esse é o nosso grande desafio, né, como publicitário. Vou te fazer uma pergunta absolutamente profissional, assim, da sua experiência profissional, afastando um pouquinho da teoria, mas de alguma forma aplicando o que ela propôs lá atrás, né, o que Lazarsfeld e os outros estudiosos propuseram lá atrás. Você já passou pela situação de ter que defender com um cliente, e agora quando eu estou falando de um cliente, estou falando de um anunciante, alguém que chegou e disse, olha, eu tenho um produto para ser vendido, um serviço, tem aqui uma verba, eu quero que você faça uma campanha e eu quero resultado. Você em algum momento já teve que justificar para ele, ou explicar, ou defender a ideia de que sim, podemos fazer muita coisa, mas não adianta, você pode colocar um caminhão de dinheiro nisso aqui, que tem outros fatores que vão influenciar e que a gente não controla. Você já teve que explicar isso para um cliente e sentiu certa resistência? Sim. Porque, querendo ou não, quando a gente fala em verba, né, um investimento, o cliente, no desespero, ele tá precisando vender. E ele quer falar, se eu colocar 100 mil reais, eu consigo converter isso em venda em quanto? Então, eu justifico para ele, eu falo, com certeza você vai ter resultado, mas não consigo justificar um aumento de venda do seu estoque, isso eu não consigo. Eu consigo mostrar para ele uma audiência que ele vai conseguir atender. Eu consigo falar em números, em milhões de pessoas que vão ver o anúncio dele através da audiência de uma emissora, de uma tiragem de um jornal, mas eu não consigo falar que essas pessoas vão consumir o produto dele. Que louco, porque muitas vezes, até usei uma expressão bem popular aqui agora, mas para imaginar. Muitas vezes, alguns anunciantes um pouco menos maduros a respeito de comunicação, e aí me corrija se eu estiver errado, eu estou imaginando pelo que você está dizendo, tem um comportamento parecido com o da teoria hipodérmica. Ele imagina, não, eu fiz o anúncio, o cara tem que comprar. Tem que comprar, se fosse assim, né? Eu coloquei 10 mil, eu tenho que vender 20. Exato. E quando, na verdade, quando a gente faz essa defesa toda, a gente está fazendo uma defesa coerente, adequada, que tem tudo a ver com a nossa profissão, tem a ver com a profissão dos publicitários, futuros publicitários que estão assistindo essa aula, consumindo esses conteúdos, e que está muito bem relacionada e proposta por Lazarsfeld há 80 anos, né?
Exatamente que, assim, isso. que nós, como mídia, e aí como publicidade, vai fazer um recorte dentro de mídia, a gente tem uma influência muito grande, mas não é a única influência. Né? Não é a única influência. Então a gente precisa se esforçar para que seja uma influência forte, para que seja uma influência decisiva, né? Mas não é a única, a gente não pode ter essa... A gente tem que tentar ao máximo ser um grande influenciador. E aí eu achei genial uma proposta que você fez, super simples, para fazer uma comparação entre o indivíduo ingênuo daquelas primeiras teorias, você fala e o cara faz, do indivíduo pleno. Falando, não, você fala, como mídia você pode me contar o que você quiser, você pode dar os seus argumentos, você pode propor as suas ideias, mas eu vou escutar os outros também, os meus outros núcleos de influência, para no final tomar uma decisão. Que vem bem o indivíduo ingênuo, da hipodérmica, né? Para agora o indivíduo pleno, que é o que a gente está vendo na teoria. Para terminar, o que você sente do mercado hoje? Pensa nos consumidores. A gente está mais próximo de uma realidade, da massa de consumo. Indivíduos ingênuos ou indivíduos plenos? Com certeza um indivíduo pleno. Porque é um indivíduo que hoje ele passa principalmente a ser um gerador de conteúdo nas redes sociais, um indivíduo que ele exige cada vez mais. Então, a gente consegue influenciá-lo desde que a gente fale a verdade. Então, a gente tem que ser um influenciador aí que ele confie. Que legal. Professora Roberta, muitíssimo obrigado. Na soma, foi uma conversa muito, muito rica. Na verdade, cada detalhe da conversa foi rico. Mas se a gente imaginar que a gente fez uma comparação aqui, nesses dois nossos últimos encontros, entre uma teoria que está mais próxima do indivíduo ingênuo, da leitura do indivíduo ingênuo, e outra que está mais próxima da leitura do indivíduo pleno, ficou muito rico essa comparação, esse tensionamento, né? E os dois pensavam na mesma época, né? Sim. Década de 40, pensando de maneira diferente sobre o mesmo público e pensando no fenômeno da comunicação da mesma forma. E a aplicação até hoje. E as duas, de certa forma, com a aplicação até hoje. Olha só como é rico, né? A gente começa a estudar a teoria da comunicação e imagina uma coisa lá de trás, vai estudar teoria histórica e tal, mas na verdade a nossa profissão é super influenciada por teorias que foram propostas lá atrás, né? Com certeza. É apaixonante. É demais. Legal. Professora, muito obrigado por ter preparado esse conteúdo, dividido com a gente, preparado essas telas, ter sugerido os conteúdos, e aí eu lembro você que a professora Roberta sugeriu conteúdos específicos para a gente tratar mais da teoria dos campos limitados, do efeitos limitados, teoria empírica do campo, que é o que a gente acabou de conversar. Existem conteúdos que vocês precisam consumir, precisam ler, precisam assistir, trabalhos que precisam ser devolvidos para que você complemente essa sua visão a partir dessa apresentação inicial a respeito dessas duas teorias, que por sua vez encerram a unidade 2. Muito obrigado à professora Roberta que esteve com a gente por toda a unidade 2. Você agora termina os conteúdos relativos a ela e a gente se prepara para mudar um pouquinho o enfoque a partir da unidade 3 com outro convidado. Legal que você está com a gente.